surgimento da família vem através da união de um homem com uma mulher, pois foi assim que o próprio Deus planejou. O casamento não é invenção do homem, vem de Deus. Deus é o mentor, foi Ele o primeiro juiz de paz a celebrar um casamento, pois nasceu no seu coração a união entre Adão e Eva, formando assim a família, uma das suas obras-primas. Então, o que nós aprendemos aqui, né? Aprendemos que Deus, Ele fez algo muito perfeito e maravilhoso, que é a família. E as primeiras pessoas aqui que Ele faz da família, claro que na própria Bíblia nos relata que é Adão e Eva. Ele faz Adão, Ele criou e formou Adão, e aí consequentemente Ele tira da costela de Adão Eva, e Ele faz a família. Então nós entendemos que Deus, Ele quer aquilo que é o melhor para a família. Então Ele faz aqui uma ajudadora, uma adjutora, né? Deus viu que a mulher, né, viu que o homem estava só, né, conforme o próprio livro de Gênesis que a gente leu, viu que ele estava só, não era bom, e aí Deus quis aquilo que era bom. Ele trouxe Eva e fez com que Eva, né, fosse a ajudadora, a companheira ou a adjutora de Adão, e aí forma-se a família. Então esse projeto vem de quem? De Deus. Ele foi o Criador do homem, e Ele é o Criador de todas as coisas também, tá? Uma adjutora para o homem. Então Deus identificou que o homem estava só, mesmo depois de várias criações. Ele disse: Senhor, far-lhe-ei o quê? Uma adjutora, uma ajudadora, que esteja como diante dele. Gênesis 2,18. Então, esse projeto que Deus faz não é um projeto que não ia continuar. Nós temos que prestar atenção nisso. O projeto que Deus teve desde o princípio e ainda continua tendo, é de não acabar. Tá? A ajuda da mulher é substancial ao homem. Corresponder é falar a mesma linguagem, é estar à altura. Todos os animais tinham o seu par, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Não tinha, né? A gente via que Deus fez macho e fêmea dos animais, criou, só que Adão, ele fez e ele viu que era necessário ter uma companheira, alguém para estar do seu lado. E Deus fez a mulher, macho e fêmea, os criou. Deus criou macho e fêmea, conforme está escrito a palavra de Deus. Tá? Deus enviou a mulher da própria costela do homem. É importante ressaltar que o casamento é uma instituição monogâmica. Isso aqui é uma coisa que a Bíblia vai falar também, né? É uma relação monogâmica, ou seja, é uma, né? Homem e mulher, uma relação, homem e mulher. Por isso que fala monogâmica. A Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. Olha que coisa interessante que nós temos que prestar atenção aqui. Quando o homem decide se casar, né, e a mulher também decide, vamos colocar aqui o homem, né, decide se casar, ele deixa pai e mãe, ele passa a viver a sua vida de uma forma mais independente de pai e mãe. Isso não quer dizer que pai e mãe também estejam muitas vezes sem a companhia, tá? Mas é necessário que o homem deixe pai e mãe porque ele vai se formar uma nova família. E essa família vai ser a nova formação, ele vai ter que ter cuidados para com ela. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes existe uma família que cresce em número
e às vezes não se dá conta de conseguir resolver todos os problemas, né? Por isso que existe o homem e a mulher, e aí começa isso aqui, uma nova família, e aí aquela é o pilar de sustentação, que claro que é Deus, que faz com que venha ter os cuidados principais daquela família, né? A Bíblia diz: deixará o homem, pai e mãe, ministrar sua mulher, uma única correspondência de um para um. Não se aceita bigamia e poligamia. A Bíblia não aceita bigamia e poligamia. Cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Aí isso aqui já não é no Antigo Testamento, tá? Nós vamos ler, se você puder ler, minha esposa, por favor, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Isso aqui vai trazer essa informação no Novo Testamento. No Gênesis é do Antigo Testamento, mas essa informação que fala sobre a monogamia, ela está registrada em passagens do Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 7 e o versículo 12. Então, a Bíblia não aceita ou poligamia ou bigamia. Se achou, por gentileza, pode ler. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Amém. Então, se tem consentimento, né, de uma mulher descrente, não a deixe. O que significa isso? O casamento foi feito por Deus não para ser desfeito. Aí existe a pergunta que alguns ou muitos vão falar: e o divórcio? Né? Por que existe o divórcio? O divórcio, Deus não se agrada. O divórcio existe, Deus sabe disso, desde a época que Moisés havia conversado com o próprio Deus sobre isso, e aí Deus fala que Ele não gosta do divórcio, mas aconteceu o divórcio pela dura serviço do homem. Então não é lícito que acontece o divórcio. O certo seria casar, como muitos falam, casar, né, como diz lá no altar, né, até a morte. Esse seria o projeto primordial, né? Mas aqui acontece, infelizmente, não acontece isso com algumas famílias. E acontece divórcio, infelizmente. E aí existe a carta de divórcio também na Bíblia, é permitida por Deus, mas Deus, Ele não gostaria que isso acontecesse. Nós temos que entender que o que Deus queria, que Deus deseja, é que o casamento permaneça firme, que não haja o divórcio. Mas infelizmente algumas famílias existem, né? Aqui no comentário do autor, ele diz que o casamento é uma instituição divina, é um projeto do coração de Deus, que concretizou a união de um homem com uma mulher, que era Adão e Eva, né? Esse casamento não é de conveniência do homem, ele vem de Deus, não é algo do homem. O eterno Deus que celebrou o primeiro casamento, ainda que no jardim do Éden, porque viu que não se achava companheira para Adão, né? E ele formou a mulher própria da costela dele, trouxe e apresentou como sua legítima esposa. Então Deus apresenta a esposa para Adão. Fala assim: ó, Adão, aqui é a sua esposa. Ele que celebrou o primeiro casamento, o próprio Deus. Então o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, que desejava que isso acontecesse. As necessidades afetivas do homem. O ponto 2 diz assim: o homem e a mulher têm carência afetiva à atração física. A atração física faz com que eles coabitem, e o sexo, além da procriação, atende a uma necessidade orgânica. A vida íntima dos cônjuges faz
parte do plano de Deus. Só o casamento santifica e legitima a união sexual marido-mulher. É o método lícito, moral e puro. Não há nada de errado nem sujo na união sexual de marido e mulher, legitimamente casados entre si. A ordem de Deus é que as atividades sexuais do homem e da mulher sejam concretizadas dentro do casamento. Para o cristão não há outra forma de se estabelecer um relacionamento íntimo, moralmente correto, entre um homem e uma mulher, senão através do casamento. É interessante dizer aqui que quando o homem e a mulher decidem servir a Deus, ter uma vida em santidade a Deus, em dedicação a Deus, é claro que para servir a Deus existem também as regras que é a própria Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela vai trazer as regras para inclusive nós morarmos no céu. Sabe que para nós morarmos no céu existem regras. E a Bíblia Sagrada, eu costumo dizer que ela é a lei, ou seja, a constituição do céu. Nós moramos aqui na terra temporariamente, mas um dia nós iremos morar no céu. E esse céu não é de qualquer jeito, ele tem que ter regras. E a palavra de Deus vai falar isso. E ele já começa, o próprio Deus, falar como que deve ser a coabitação, ou seja, a união de corpos entre homem e mulher. A relação sexual ela é correta no casamento. Algumas pessoas talvez colocam caraminhola na cabeça dos outros, falando que Adão e Eva não podiam ter relação, ou que o fruto do pecado era a relação. Não é isso. É óbvio que Adão e Eva eles tinham relações. Porque Deus fez o homem para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Mas só que Adão e Eva, depois do pecado, eles se sentiram constrangidos, porque estavam nus, mas antes eles não percebiam que estavam nus, então eles tinham relações normalmente. Isso não quer dizer que eles não podiam ter relação. Podiam sim, porque o Adão foi feito para Eva e a Eva foi feita para Adão. Deus fez isso. Por isso que Deus fala macho e fêmea. Um complementa o outro. Foi isso que Deus fez. Todavia, infelizmente, até os dias atuais, existe a chamada bigamia e a poligamia, né? Para nós os cristãos, os crentes lavados e remidos no sangue de Jesus, os que verdadeiramente são convertidos, esse tipo de relacionamento não existe. O relacionamento muitas vezes chamado extraconjugal, para nós ele não pode ser realizado. Por quê? Porque é pecado diante de Deus. Isso é necessário falar para nós, igreja do Senhor Jesus. E Deus não aceita. Por quê? Porque Deus fez o homem para a mulher para ter relações dentro do matrimônio, dentro do relacionamento esposo e esposa, e só. Não outro tipo de relacionamento sexual. Não pode, não é permitido. Deus não quer que isso aconteça, né? Depois, mais para frente, algumas cartas, Deus vai falar que o homem deve ser marido de uma só mulher. Ele complementa numa das cartas em que Paulo traz: marido de uma só mulher. Tá? O que o comentarista fala aqui? O comentarista fala, né? Então, o Senhor Deus ele tem que elevar os padrões para o seu povo. Quanto ao casamento, essa sexualidade. O que ele quer dizer aqui? Que o mundo contemporâneo ele tem outros padrões. Infelizmente, o mundo contemporâneo, aquele que vive no mundo, mas não é um cristão, ele tem outros padrões. E às vezes pode até aceitar a bigamia e a poligamia, mas nós, a igreja de Cristo, nós não podemos aceitar, porque a igreja de Cristo ela existe uma identidade.
Então a identidade da igreja é essa. E os padrões para ir para o céu também são esses. Tá? A expressão macular o leito conjugal. O que significa mácula? Mácula significa mancha. Né? O que é macular o leito conjugal? É pecar. Pecar, esposo pecando contra a esposa, ou a esposa pecando contra o esposo. Se acontece isso, acontece uma mancha, uma mácula. Né? E essa mácula atrapalha o casamento. E não deve haver essa mancha, este pecado. Para que o casamento seja abençoado, é necessário que o casal se entenda para poder acabar com o pecado. A expressão macular, o leito conjugal, é declarada contrária aos princípios cristãos, porque está sujeito que é o julgamento divino. Então Deus vai julgar quem estiver fazendo isso. O pecado, o extraconjugal, vamos dizer assim, que é a chamada mácula ou a mancha no casamento. E semelhantes sanções têm relevância para que ele reconhece a soberania do Eterno Deus sobre eles. E o homem, ele não foi feito para a imoralidade. O homem não foi feito para ser imoral, mas ter uma moral e ética diante da palavra de Deus. 1.3 agora, diz assim: apropriação e perpetuação da raça humana. Eu gostaria que a missionária Isabel cuidasse do horário, por favor, porque eu estou sem relógio. Apropriação e perpetuação da raça humana. O homem e a mulher receberam a incumbência da procriação, isto é, povoar a terra, a perpetuar a raça humana. Senão, sendo assim, melhor dizendo, cada casal contribui para a sua parcela. A geração de filhos é a coisa mais linda e consagrada que verificamos na união de um casal, além de serem considerados herança do Senhor. Os filhos são frutos do ventre e a felicidade do casamento. Eles não são um mero acidente biológico, mas planejamento de Deus para preservar a espécie humana. A propagação do gênero humano foi entregue aos cônjuges, que deverão exercer com responsabilidade e amor essa ordenança do Senhor. O que a gente aprende aqui nesse tópico? A procriação. Deus falou que era para encher e povoar a terra. E, infelizmente, o ser humano, devido às culturas de alguns lugares, as tradições talvez familiares, ou tradições que foram surgidas ao longo do tempo, acreditam que não é interessante ter filhos. Alguns casais decidem assim: não queremos ter filhos. Não estou dizendo aqueles que não têm condição, a questão biológica. Não estou dizendo para aqueles que não têm condição de ter filhos porque tem algum impedimento na questão biológica, no corpo, a questão genética, tanto pelo homem ou pela mulher. Não é isso que nós estamos falando. Mas aqueles que não querem ter filhos podem, mas não querem. Então entendemos que se Deus ele falou, que eu considero como mandamento, se Deus falou para que o homem procriasse, o homem precisa perpetuar a espécie, ele precisa procriar. Pode ser que alguém fale assim: mas a terra não vai ter condição de abrigar tantos habitantes, há muita fome na terra, há muita escassez de água em alguns lugares, escassez de alimento em alguns lugares, mas nós não podemos pensar por esta lógica. Eu penso pela fé que se Deus criou o mundo, o lugar onde nós vivemos, é porque este lugar ele tem recursos suficientes para poder criar os nossos filhos. Mas por que muitos não conseguem criar os seus filhos? Porque não colocam a sua família pautada na verdade de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Olha o que Deus traz para nós, nos revela nesta noite,
Porque muitas vezes, tanto o homem e a mulher, ou vice-versa, ou os dois ao mesmo tempo, não se dedicam em querer obedecer às coisas de Deus, à palavra de Deus, aí a família perece. Perece filho, perece filha, às vezes, perece o esposo ou a esposa, e assim as demais descendências. Por quê? Porque decidem desobedecer ao Senhor. Isso traz uma consequência. Aí depois o homem fica se queixando. O versículo da palavra de Deus fala: de quem se queixa o homem? A palavra de Deus fala: dos seus próprios pecados ou dos seus próprios delitos. Muito bem. Então, os filhos, eles são frutos, eles são herança. Se é herança, a palavra de Deus fala que herança é uma coisa boa. Ninguém herda uma coisa ruim, herda uma coisa boa, né? A não ser que é maldição, né? Já é outro caso, não é o caso daqui. Mas herança aqui nesse sentido é bênção de Deus, né? A maldição tem a ver com as coisas que não são de Deus, tá? Só para resumir, nós não vamos tocar nesse assunto, mas a herança aqui que está sendo citada, herança é bênção do Senhor. Tópico 2. Casamento, uma só carne. A união física do casal deve ser com amor e consensual. A palavra de Deus mostra essa união em uma carne, né, em Gênesis 2:23, que vai falar, não é apenas sexo, é sentir a dor um do outro, é contemplar um ao outro, é a fidelidade de um alcançando também ao outro, é estar intimamente ligados de corpo e alma. É interessante dizer esse tópico, por quê? Porque o casamento não é só a chamada conjunção carnal também. Existe a conjunção carnal, como nós citamos, em que Adão e Eva, eles tinham total liberdade de fazer essa relação que nós chamamos hoje de relação sexual ou relação conjugal. É lícito a relação conjugal no matrimônio, como nós falamos, mas não é somente para isso que o casamento serve. Por quê? Porque cada ser humano, quer seja homem ou quer seja mulher, tem os seus sentimentos. E é necessário cuidar também desses sentimentos. Cuidar também daquilo que é a dor do próximo, tá? Não somente cuidar da questão física, mas de todos os detalhes também que vamos citar aqui agora. 2.1, que ele fala: melhor é serem dois do que um. Diz assim a passagem bíblica de Eclesiastes 4, do versículo 9 ao versículo 12, enfatiza o companheirismo e a ajuda mútua. No casamento, as duas pessoas se comprometem a viver uma em função da outra, procurando o entendimento, a compreensão e compartilhando todos os momentos da vida juntos, não importando quais sejam eles. O relacionamento e o companheirismo fazem parte do viver em sociedade. Gênesis 1 e versículo 31. Há um ditado popular que diz que ninguém nasceu para ser ilha. Ou seja, o que é isso? Não nasceu para ficar só. Por isso que Deus falou: não é bom que o homem permaneça só. Aí ele faz quem? Uma ajudadora para Adão. A Eva vem e seja a companheira de Adão. E o livro de Eclesiastes, ele vai falar que o cordão de 3 dobras é mais difícil ser quebrado. Esse livro de Eclesiastes aqui, né, que é Eclesiastes capítulo de número 4, 9, 12, tem um desses versículos aqui nesse texto, vai falar que o cordão de 3 dobras é mais difícil ser quebrado. E por quê? Você pega uma corda e você, dependendo da grossura da corda, rapidamente você vai arrebentar. Aí você pega mais outra corda, já é mais difícil de arrebentar. E aí 3 cordas, aí não se rompe. E outra coisa,
que eu faço essa comparação. Se Deus falou que a família, o princípio dela é marido e mulher, homem e mulher, tem uma terceira corda aqui então. Quem é essa corda? Deus, irmãos. É Deus que é a terceira corda. Por isso que não se arrebenta. Por isso que o casamento ele precisa ter Deus. Se o casamento não tiver Deus, ele fracassa. Infelizmente, ele não vai dar continuidade. Por quê? Porque o diabo, a função dele na palavra de Deus é roubar, matar e destruir. Então, se o casamento não tiver Deus, infelizmente ele também vai fracassar. Tópico 2.2 diz assim, ó, Deus não quer ninguém vivendo na solidão nem isolado. Deus viu que não era bom o homem estar só, mesmo no meio de tantas criações. O homem estava solitário. Às vezes estamos rodeados de pessoas e é como se estivéssemos sozinhos. Por isso precisamos de alguém especial para estar ao nosso lado. O homem precisa de uma auxiliadora. A mulher é considerada o radar do marido, é sua grande conselheira. Olha só o que o autor disse aqui. O radar, né? O cuidado do esposo. Quando o esposo fica doente, quem cuida? A esposa. Quando a esposa fica doente, quem cuida? O marido. Um cuida do outro e um procura entender o outro. Você, marido, procura entender a sua esposa? Você, mulher, procura entender o seu marido? Sabe o que ele precisa? Você, marido, sabe o que ela precisa? Né? Quais são os anseios? Quais são as dificuldades? Quais são as vantagens? Né? O que pode ser compartilhado entre o casal que um aprenda com o outro a ponto de um ajudar a necessidade do outro? Essas perguntas é necessário serem feitas para si mesmo, para saber se está sendo atendida aquilo que o casal, né, se complete. Um ajuda o outro, um compartilha com o outro, tanto as dificuldades como as coisas abençoadas também, as coisas que são bênçãos de Deus. São momentos de alegria, mas também existem os momentos de tristeza, né? Mas é interessante aqui que a palavra de Deus fala que não é para o homem ficar sozinho. O homem no sentido aqui generalizado já, não sozinho, nem o homem e nem a mulher. 2.3, firmado em Deus. O casamento precisa estar firmado em Deus. Foi Ele quem criou e Ele sabe preservar, sabe consertar, porque o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Aquilo que eu disse, ó. Eclesiastes capítulo 4 e versículo 12. Tá? A família foi criada por Deus para cumprir a sua vontade e é coroa da sua criação. O casal precisa temer ao Senhor para que vá bem e seja bem-aventurado, para que o seu lar seja de harmonia e de felicidade. Salmo 128 como referência. O casamento é uma instituição honrada. Ele é mais do que um contrato. É um pacto sagrado, uma aliança divina. O casamento é algo de destaque que deve ser honrado por todos. Se Deus fez, irmãos, Deus também ele teve algo no seu coração de muito maravilhoso para poder fazer o casamento. E esse casamento ele precisa ser firmado em Deus. Nós comparamos um edifício, a palavra de Deus, que 2 pessoas, em uma parábola que Jesus traz, ele fala acerca de 2 homens que constroem um edifício. Cada um deles constrói um edifício nessa parábola. E um constrói na areia e o outro constrói na rocha. E nesta parábola, resumindo, o que Jesus vem trazer? Aquele que examina a minha palavra, ou seja, a palavra de Deus, e ela pratica, ele compara aquele que edificou o seu edifício na rocha.
Só que aquele que não edificou na rocha, ou seja, na areia, Jesus compara com aquele que até lê a palavra, mas ele não pratica na sua vida. É chamado de tolo, imprudente, aquele que edifica na areia. Qualquer engenheiro, arquiteto, ou não precisa nem ser engenheiro, arquiteto, por uma mínima instrução que tenha, vai entender que se fizer uma casa na areia, ela não vai suportar. E se fizer na rocha, o que simboliza também a rocha aqui? E também esse casamento. A rocha representa Jesus Cristo. Ele é a rocha. Então significa que o pilar de sustentação de um casamento é Cristo, é o Senhor Jesus. Por isso que o casal, quando tiver os seus problemas, ele deve socorrer a quem? A Jesus. Ele que vai socorrer e que vai ajudar o casal vencer as lutas, os ardis desta vida. Porque o diabo é astuto, ele tenta derrubar o casamento, mas o casal precisa se firmar em Jesus. Tópico 3, casamento, uma criação divina. Já estamos encerrando. O casamento é totalmente sedimentado nas Sagradas Escrituras. O casamento não é um contrato social, mas uma aliança. Sabe por que é uma aliança? Porque uma aliança, ela não tem rachadura. E ela só tem dois lados, isso mesmo, de dentro e de fora. E uma aliança, aqui tem a aliança, aliança, minha esposa também tem, ela não tem a rachadura. Ela não pode ser rachada. A aliança, ela precisa, você olha a aliança, a sua aliança, você que é casado, você vai ver, é de ouro, Alguns têm condição de colocar um pouco mais, um pouco menos, não importa, mas ela não tem rachadura. A aliança foi feita para não ter rachadura. Então, se o casamento foi feito, é uma aliança que Deus fez, significa que não é para se rachar, não é para se trincar. E o que racha muitas vezes a aliança, o casamento? Infelizmente é uma coisa chamada o quê? Pecado. O pecado faz com que racha, que o casamento ele vá de água abaixo, ele vai ser destruído. Infelizmente, essa é uma verdade. Então, o casamento é totalmente sedimentado nas Sagradas Escrituras. O casamento não é um contrato social, mas uma aliança permanente entre um homem e uma mulher. O casamento não pode ser em caráter experimental, mas é definitivo. Eu vou experimentar o que é o casamento. Não experimenta casamento, porque é um projeto de Deus. Se é um projeto de Deus, ele é para dar certo, não é para dar errado, porque Deus ele é perfeito. Se o casamento é para ser um casamento mesmo, é para ser perfeito, Não é uma coisa experimental, mas em definitivo. O casamento tem características marcantes que o tornam diferente de todas as demais instituições. Querem acabar com o casamento. Infelizmente, acontece isso mesmo. Mas não conseguirão, pois o que Deus fez, o que Deus faz, ninguém pode desfazer. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. O que Deus faz, não separa, não se desune, porque se firmam em Deus. 3.1, o manual do fabricante é a Bíblia Sagrada. Quem que é esse fabricante aqui que está trazendo? O Deus Todo-Poderoso. Ele que fez, o projeto é dele. Ele que foi lá e instruiu Adão e Eva como eles deveriam viver. Então, ele tem um manual. O manual é a Bíblia. Ele fala assim, toda vez que um casal precisar, estamos em apuros, o que nós devemos fazer? Recorre o quê? A Bíblia Sagrada, que é o manual para o casamento. Quem criou, forneceu o manual de uso. Todo equipamento precisa de orientação para o seu manuseio e funcionamento. Quem não seguir as instruções do fabricante poderá danificar o seu produto. A palavra de Deus é o manual, a bússola, o direcionamento. A Bíblia está recheada de regras básicas para manter o nosso casamento forte e a família unida. Então, se você quiser tratar questões de casamento, leia a Bíblia Sagrada. Muitos
não conseguem resolver muitas questões do casamento porque não examinam a palavra de Deus. E lendo a palavra de Deus, que é o manual para o casamento, é aquilo que vai fazer com que o casamento se tornar saudável e abençoado para a glória de Deus. 3.2 diz: quem quer se dar bem na vida deve cumprir as regras. O que fala aqui? Os casais cristãos devem se conscientizar de que enquanto não forem observados os princípios bíblicos concernentes ao casamento, não terão o sucesso esperado. Há leis que regem o lar. Se em algum momento elas forem desrespeitadas, trarão consequências graves à família. O casal deve viver as ordenanças divinas, sempre obedecendo aos princípios que Deus estabeleceu para o casamento, para que a família goze das bênçãos prometidas. Podemos afirmar que a casa é uma construção de cimento e tijolos. No entanto, lar é uma construção de valores e princípios. O casamento é uma instituição moral. Ele mostra valores, crenças, princípios e costumes que orientam o comportamento da sociedade no casamento, de acordo com a natureza de Deus. A imoralidade na área sexual é um mal, assim como a indecência de não saber possuir o próprio corpo em santificação e honra. Lá em 1 Tessalonicenses 4:4. O cristão deve conservar-se puro, pois a imoralidade deforma o caráter diante de Deus e apaga a imagem e semelhança de Deus. Ele não nos criou para a imundícia. As práticas ilícitas são abomináveis ao Senhor. Olha só que coisa maravilhosa. É o que nós falamos alguns tópicos atrás. Aquilo que é a mácula, aquilo que é a mancha. O pecado, quando entra, infelizmente, no casamento, ele vai de mal a pior. Às vezes pode parecer um casal acreditando que não precisa de Deus. Eu não leio a Bíblia, não quero saber de Deus, meu casamento está bem. Está bem? Não, porque na verdade a maior coisa que Deus quer é a salvação. A salvação da humanidade, a salvação eterna. E o diabo ali está ganhando, por quê? Se os dois não querem servir a Deus, significa que ele está ganhando. Sabe que futuramente o destino daquele casal, infelizmente, vai ser o quê? A condenação eterna. E não é isso que Deus quer. Agora, procura um casal viver na presença de Deus para ver. Procura um casal viver nos caminhos de Deus para ver. Na Bíblia Sagrada para ver se não vai enfrentar desafios, se não vai enfrentar obstáculos. Vai sim, vai enfrentar. Mas orando, buscando, lendo a palavra de Deus, irá vencer. Porque Deus garante na sua palavra. Então, quem quer se dar bem na vida deve cumprir as regras, que a palavra de Deus, existem regras. A questão da relação sexual é somente entre marido e mulher. Não deve ter uma relação extraconjugal. Não deve também o cristão ele procurar deixar coisas impuras. Aquela questão da desconfiança, da mentira. O casal eles precisam se conversar, se entender. Essa questão de segredinhos, tem que tomar muito cuidado. Já vou terminar porque o tempo já vai encerrar, tá? 3.3 diz 3 pilares que sustentam o casamento, que diz assim: há 3 pilares que sustentam o casamento. O primeiro deles é a presença de Deus. Podemos afirmar que a presença de Deus fortalece o espírito e dá consciência e harmonia ao casamento, levando o casal a adorar a Deus em espírito e em verdade. João 4:34. O segundo pilar do casamento é o amor. Podemos afirmar que o amor enche o coração. O terceiro pilar é a responsabilidade. Podemos assegurar que a responsabilidade é a tarefa de cuidar um do outro. O casal ele assume uma responsabilidade. O amor é algo que você faz com a sua atitude, um sentimento. Você deseja amar, não é porque alguém te obrigou a amar, mas porque você decidiu
decidiu em amar. Se você, marido, decidiu amar a sua mulher, então você precisa amar. Se você, mulher, decidiu amar o seu marido, então você precisa amar o seu marido. E essa decisão foi colocada no altar, diante de Deus. Ah, mas é que Deus não quis que a mulher fosse assim, ou que o homem fosse assim. Não, Deus não interfere na decisão. Nessa hora Ele não interfere. Ele apenas mostra o caminho para que o casamento vá bem. Mas Ele não vai interferir, muitas vezes, nas decisões ou na administração deste casal, desta família. Irmãos, irmãs, esposa, minha mãe está aqui presente. Quero louvar a Deus pela vida você está aqui nesta noite e você que está assistindo, aí esta live pelo Facebook, ou pelo YouTube, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Nós vamos encerrar aqui já este ensinamento da palavra de Deus. Quero passar aqui a palavra à minha esposa